Fala, meu amigo, fala, minha amiga, muito prazer, professor Felipe Fazolin na área, mais uma vez, planos de história no ar, de novo, Roma Antiga novamente, só que agora com a segunda fase da história da Roma Antiga. Se tu ainda não assistiu a primeira fase, a fase da monarquia, fica aqui o convite para você clicar no link para tu ir assistir e lá no final também vai ter oportunidade. Mas se tu já está aqui, preste atenção porque Roma, a história da famosa Roma Antiga, é dividida pedagogicamente em três fases: a monarquia, a república e o império. Hoje é a aula sobre a república. Provavelmente, boa parte das histórias que vocês conhecem sobre Roma ou é do período republicano ou do período imperial. O período monárquico ele é aquele mais desconhecido. Só que para a gente começar a entender esse período republicano, a gente precisa se lembrar de algumas coisas da aula passada. Socialmente falando, a estrutura é hierarquizada. Tem um dos patrícios, os grandes donos de terras, como a elite romana, social, econômica e também política. É essa elite política que dá aquele golpe de Estado em Tarquínio. Quem? O soberbo. Tarquínio Soberbo, o último rei romano, leva esse golpe de Estado dos patrícios do Conselho dos Anciãos. Essa mudança tira a monarquia, aquele poder de aquele um que governa em prol de privilégios pessoais ou de seu grupo, foi substituído por uma república. Tu sabe o que significa república? República do latim acaba significando coisa de todos, uma coisa pública. Teoricamente, república, dentro desse contexto político, significa que terá um Estado que governará, administrará uma região segundo o bem comum. Mas tu acha mesmo que os romanos, patrícios da elite, governaram essa república conforme o bem comum? Não. É justamente também nesse período que a desigualdade cresce demais dentro de Roma. Então é uma república, o conceito ele é sensacional. Nós, Brasil, hoje em dia somos uma república, mas na prática essa república aqui ela é apenas virtual, ela nunca existiu como uma coisa para o bem de todos. Só que nós precisamos já pensar, politicamente falando, a República Romana acaba adotando novidades. Por exemplo, a criação dos magistrados. Os magistrados que tu vai ver aí na tela, eles acabam exercendo determinados cargos políticos. Da onde que vem esses políticos? Da elite patrícia. E essa galera acaba tendo também papéis bem marcados. Por exemplo, os cônsules, eles são os principais, eles são eleitos e presidem o Senado. Nós temos aqueles que comandam as finanças do governo, nós temos aqueles que cuidam da conservação das cidades, ou seja, os magistrados significam que têm cargos políticos ocupados pelos patrícios, logo privilegiados, que exercem funções marcadas dentro da sociedade, dentro da política romana. Essas magistraturas aqui, elas vão se espalhar ao redor de todo o território romano. Isso é fundamental você entender. E é também dentro da República Romana que o território romano se expande. Preste atenção nesse meu mapa 3D, aproveita e tira o print. Preste atenção nesse mapa 3D, esse aqui é o mundo mediterrâneo. Mundo Mediterrâneo por quê? Porque aqui nós temos o mar Mediterrâneo, o principal mar de conexão entre Europa, África e a Ásia. O Oriente Médio aqui é a Ásia, para você que não sabe, tá? Então tá bem denominado. Esse território, com a legenda, tá falando que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, perceba só, o Império Romano não, Roma foi expandindo seu território até chegar a uma dimensão continental. Continental porque boa parte do continente europeu, lá já no final do Império Romano, estava nas mãos dos romanos. O norte do continente africano, bem norte mesmo, também estava nas mãos dos romanos. E essa região do Oriente Médio, boa parte também estava nas mãos dos romanos.
Os romanos, eles, a partir dessa expansão territorial, acabaram gerando muitas transformações dentro de seu próprio território. E uma dessas transformações faz referência ao conflito entre patrícios e plebeus, que não começa na república, começa já na monarquia, porque a hierarquização social com base nas riquezas pessoais é a grande marca social de Roma. E essa marca vai persistir. Até porque, gente, vamos pensar o seguinte: quais são as principais transformações que eu botei aqui no quadro para tu entender a República Romana? Primeiro de tudo, a expansão territorial, que está aqui desenhada. Para você aumentar o seu território, você precisa aumentar o exército. Quem é que faz parte do exército romano? Eu, você, meu pai ou os plebeus? Os plebeus. E muitos dos plebeus se endividavam por causa da obrigatoriedade de ir para o exército. Muitos dos plebeus perdiam a posse de suas terras porque eram obrigados a ficar meses longe de suas terras, facilitando para outros patrícios latifundiários tomarem suas terras. Então, nós temos uma segunda consequência que afeta diretamente os plebeus: o aumento de escravizados dentro da sociedade romana, até tornar essa sociedade uma sociedade escravista. Tá, mas qual a relação do aumento de escravizados com isso afetando os plebeus? Escravizado é mão de obra grátis. Plebeus são pessoas livres e que trabalham e que produzem, por exemplo, produtos agrícolas em pequenos territórios. Agora, tu vai concorrer com a mão de obra grátis do escravizado, de quem comprou a pessoa, né? Claro que isso é tráfico humano, alguém comprou, mas a partir daí essa pessoa começou a trabalhar de graça. Então, o trabalho do plebeu, que era basicamente rural, em pequenas propriedades, acaba sofrendo um impacto dessas expansões territoriais, dentre várias coisas, por causa do aumento dos escravizados. O empobrecimento desses plebeus gera uma outra transformação que eu estou botando aqui, que é o êxodo rural. O que é êxodo rural? Não vou nem falar. Mentira, eu vou falar, mas eu sei que você está pensando. O êxodo rural é aquele deslocamento populacional do campo em direção às cidades. Se isso está acontecendo, é sinal de que essas transformações que a gente começa a perceber no mapa, olhando a legenda, acabam sim gerando transformações na forma das relações sociais, nas relações econômicas, mas as relações políticas permanecem sob domínio de quem? Dos patrícios. Essa história de Roma, da expansão, ela é muito interessante porque teve um último obstáculo para essa expansão, que foi aqui onde está o meu dedinho. Aqui onde está o meu dedo, no norte da África, tinha uma cidade chamada Cartago, uma antiga colônia dos fenícios, mas que prosperou e enriqueceu demais a partir do comércio no mar Mediterrâneo e contato com várias regiões, tanto do sul da Europa quanto da Ásia. Os cartagineses e os romanos acabaram disputando os mesmos territórios e isso gerou um conflito chamado de Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas, sim, no plural, não foi um conflito intenso e contínuo. Foram vários conflitos ao longo de décadas, com batalhas travadas aqui e batalhas travadas aqui, até com elefantes de guerra. Mas quem é que acaba vencendo? Os romanos acabam se sobrepondo aos cartagineses e, a partir daí, o último obstáculo para o domínio comercial do tal mar Mediterrâneo cai. O mar Mediterrâneo ele acaba ganhando um nome para os romanos, Mare Nostrum, o nosso mar. Sinal de que, a partir desse momento, da vitória das guerras púnicas, os romanos conseguem ampliar ainda mais os seus territórios, as suas riquezas, mas também a sua desigualdade. E a sua desigualdade vai acabar entrando em choque por causa de quê? Essas tensões sociais entre a elite e os oprimidos, entre os patrícios e os plebeus, vai acabar gerando algumas transformações. Por exemplo, a criação da Lei das 12 Tábuas, o primeiro código de leis escritos de Roma. A criação da Lei Canuleia, aquela lei que permite que plebeus e patrícios se casem. Antes não podia. Mas que tipo de gente que tu acha de plebeu que tu acha que está casando com patrício? Os plebeus enriquecidos. E aí é mais uma consequência
dessa expansão territorial. Porque muitos desses plebeus que migraram para a cidade conseguiram ter, muitos não, né? Alguns desses plebeus conseguiram ter a oportunidade de ganhar dinheiro especialmente a partir do comércio. O plebeu ganhando dinheiro, enriquecendo e ficando muito mais rico do que o resto dos plebeus, vai fazer com que esse se assemelhe muito ao patrício. E é a partir daí que os patrícios também enfraquecendo aos poucos, vai fazendo com que essas transformações vão para frente. Só que essas tensões elas não param por causa do enriquecimento de poucos plebeus. O aumento territorial vai fazer, claro, além das trocas culturais, além da absorção de culturas que os romanos vão fazer de outras culturas, especialmente dos gregos, vão surgir novos donos de terras. E mesmo assim, com o domínio de novas terras, os plebeus e os soldados vão continuar voltando para casa com uma mão na frente e outra atrás. As cidades, especialmente Roma, mas cidades espalhadas ao redor da República, estão se inchando. E essa desigualdade está gritante. Muitos conflitos vão surgir, revoltas, mas também conflitos espontâneos, por causa de fome, por causa de falta de água. Isso tudo vai acabar gerando momentos de tensões muito grandes. Só que essa parte dessas tensões entra mais na área de crise da República Romana, que eu gosto de dar essa aula junto com o início do Império. Então, meu amigo, minha amiga, essa aula acaba nesse momento e tu sabe muito bem, a partir desse momento, o que eu vou começar a falar, né? Se inscreva, dá aquele like, pô, se tu puder ligar o sininho, vai dar uma moral grande. O Plano de História está crescendo cada dia mais e nada disso seria possível sem a sua ajuda, sem o seu apoio, sem os seus likes, que é de graça, bota lá, aperta aí. E sem também, claro, os comentários do pessoal que se dispõe a perder o seu tempo para falar comigo, cara. Olha só que maravilha. A gente se vê já já. Beijo.